previno-te de que tua missão é rude, pois trata-se de abalar e transformar o mundo. Tens o direito de recusar. Outros estão preparados para assumir o trabalho. Saudações, amigos e amigas, me chamo Bruno Ferreira da Cruz e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos, peço que assistam o vídeo até o final e, se gostarem, deixe o like para ajudar na divulgação do canal. Para aqueles que quiserem tornar-se membros e ajudar na criação de mais conteúdo, poderão clicar no botãozinho logo abaixo, Seja Membro. Amigos e amigas, venho pedir a todos que fiquem até o final, pois é muito importante que possamos aprender com aqueles que partiram antes de nós. Devo lembrar que a nossa vida aqui na matéria é passageira, enquanto a vida espiritual é eterna. Por essa lógica, devemos dar bastante importância às coisas que vêm do alto, da espiritualidade, pois a verdadeira vida é lá. Claro, sem desmerecer a vida na matéria, a vida aqui é uma escola para o espírito. O liceu é importante, porém a vida fora do liceu é mais importante ainda. Por esse motivo estou trazendo essas comunicações. Dito isso, vamos dar continuidade à comunicação do Senhor Samson, um espírito que acordou feliz do outro lado da vida e voltou para dar seu testemunho. Amigos e amigas, o que é revelado por esse espírito é incrível. Vamos lá. Sociedade Espírita de Paris, 25 de abril de 1862. Evocação. Resposta. Estou perto de vós, meus amigos. Pergunta 2. Consideramo-nos felizes pela entrevista que tivemos no dia de vosso enterro. E, visto que o permitis, mais felizes seremos em completá-la para nossa instrução. Resposta. Estou pronto e sinto-me feliz por pensardes em mim. A ideia falsa que fazemos do mundo invisível é, mais das vezes, o que nos leva à descrença e, assim, tudo que possa esclarecer-nos a tal respeito será para nós de mais alta importância. Não vos surpreendam, portanto, as perguntas que porventura vos fazermos. Resposta. Espero-as e não ficarei surpreendido. Descrevestes luminosamente a transição para a outra vida. Dissestes que no momento de exalar o corpo o derradeiro alento, a vida se parte e a vista se extingue. E será esse momento seguido por qualquer sensação dolorosa? Resposta. De certo que sim, pois a vida não passa de uma série contínua de dores, das quais a morte é um complemento. Daí uma ruptura violenta, como se o espírito houvesse de fazer um esforço sobre-humano para escapar-se do seu invólucro. Esforço que absorve todo ser, fazendo-lhe perder o conhecimento do seu destino. Aí Allan Kardec vem com um comentário, diz o seguinte: este caso não é geral, pois a experiência prova que muitos espíritos perdem a consciência antes de expirar, assim como nos que atinge certo grau de desmaterialização. O desprendimento se opera sem esforço. 5. Sabeis se há espíritos para quais um momento extremo seja mais penoso? Será ele mais doloroso ao materialista, por exemplo? Resposta. Isso é certo porque o espírito preparado tem já esquecido o sofrimento, ou, antes, habituou-se com ele, e a calma com que encara a morte o impede de sofrer duplamente, prevendo que por ela o aguarda. O sofrimento moral é mais forte e a sua ausência por ocasião da morte é por si só um grande alívio. O descrente assemelha-se ao condenado à pena última, cujo pensamento antevê o cutelo e o ignoto. Entre esta morte e a do ateu, há paridade. Haverá materialistas bastante endurecidos para julgarem, nesse momento, que vão ser arremessados ao nada? Resposta: sim, eles acreditam no nada até a última hora. Mas no momento da separação, o espírito recua, a dúvida empolga-o e tortura-o. Pergunta-se a si mesmo o que vai ser
quer algo aprender e nada pode. O desprendimento não pode completar-se sem esta impressão. Vamos ver o comentário de Allan Kardec sobre isso. Em outras circunstâncias, um espírito fez-nos a seguinte descrição da morte do incrédulo. Abre aspas. Experimentam nos últimos instantes as angústias desses pesadelos terríveis em que se veem em escarpas de abismos prestes a tragá-los. Querem fugir e não podem. Procuram agarrar-se a qualquer coisa, mas não encontram apoio e sentem-se precipitar-se. Querem clamar, gritar e sem sequer um som podem articular. E então vemo-los contorcerem-se, crispar as mãos, dar gritos sufocados, outros tantos sintomas do pesadelo que são vítimas. No pesadelo ordinário do sonho, o despertar tira-vos a inquietação e aliviados sois pela compreensão de que sonháveis. O pesadelo da morte prolonga-se muitas vezes por longo tempo, por anos mesmo, e o que torna a sensação ainda mais penosa para o espírito são as trevas em que se encontra imerso. Vamos à pergunta de número 7. Dissestes que por ocasião de expirar nada vias, porém, pressentis, compreende-se que nada visseis corporalmente, mas o que pressentis antes da extinção seria já a claridade do mundo dos espíritos? Resposta. Foi o que eu disse precedentemente. O instante da morte dá clarividência ao espírito. Os olhos não veem, porém o espírito, que possui uma vista bem mais aprofundada, descobre instantaneamente o mundo desconhecido e a verdade brilhante de súbito que dá momentaneamente imensa alegria ou funda mágoa, conforme o estado de consciência e a lembrança da vida passada. Trata-se do instante que precede a morte ou antes daquele em que se perde a consciência, o que explica a palavra momentaneamente, pois as impressões agradáveis ou penosas, qualquer que sejam, sobrevivem ao despertar. Podereis dizer-nos o que vos impressionou, o que vistes no momento em que os vossos olhos se abriram à luz? Podeis descrever-nos, se é possível, o aspecto das coisas que se vos depararam? Resposta. Quando pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, fiquei como que ofuscado, sem poder compreender, porquanto a lucidez não volta repentinamente. Deus, porém, que me deu uma prova exuberante da sua bondade, permitiu-me recuperar as faculdades. E foi então que me vi cercado de numerosos bons e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que nos assistem rodeavam-me sorrindo. Uma alegria sem par irradiava-lhes do semblante. E também eu, forte e animado, podia sem esforço percorrer os espaços. O que eu vi não tem nome na linguagem dos homens. Voltarei depois para falar-vos mais amplamente das minhas venturas, sem ultrapassar, já se vê, o limite traçado por Deus. Sabei que a felicidade, como vós outros a compreendeis, não passa de uma ficção. Vivei sabiamente, santamente, pela caridade e pelo amor, e tereis feito jus a impressões e delícias que o maior dos poetas não saberia descrever. Os contos de fadas estão cheios de coisas absurdas, mas quem sabe se não contém, de alguma sorte e em parte, algo do que se passa no mundo dos espíritos? A descrição do senhor Sanson lembra como que um homem adormecido numa choupana, despertando em palácio esplêndido e rodeado de uma corte brilhante. E aí, meus amigos, o que vocês acharam? Espero que estejam gostando e que sejam bastante úteis para a jornada evolutiva de vocês. Para mim, com certeza, está sendo. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!